Essa aula é sobre exercícios de dilatação superficial. Estão nas páginas 23 e 24 do livro 6. É uma aula para o segundo ano do ensino médio de física e faremos uma pequena revisão antes de iniciarmos os exercícios. Vimos nas últimas aulas que, quando ocorre a dilatação térmica, ela ocorre nas três dimensões dos objetos. No entanto, nós podemos calcular a dilatação conforme o nosso interesse. Ou seja, muitas vezes não estamos interessados em calcular a dilatação de todo o volume do objeto, mas apenas de um lado, né, ou apenas da altura. Quando fazemos isso, nós estamos calculando a dilatação linear e foi sobre isso que fizemos os últimos exercícios. Na aula de hoje, nós vamos estudar os casos em que nós temos interesse de calcular a dilatação de um dos lados do objeto ou de uma das superfícies, né, desse objeto. E essa é chamada dilatação superficial. Então, nós vemos aqui um exemplo, né, de um caso em que um azulejo sofreu uma dilatação térmica, a temperatura aumentou e ele aumentou também de área e aconteceu, né, esse problema que está mostrado aí ao lado. Nesse caso, então, é do interesse, né, da gente descobrir o tamanho de área final que o azulejo vai ficar após um aumento na temperatura. Então, são casos desse tipo que nós vamos estudar hoje. Quando nós temos interesse de calcular essa dilatação de área, nós vamos precisar saber a área inicial do objeto, o coeficiente de dilatação superficial do material de que ele é feito e o quanto a temperatura variou, né? Essa variação de temperatura a gente representa por ΔT, a variação de área por ΔA e a área inicial a gente chama de A0. Lembrando também, né, que a dilatação superficial é representada pelo beta, né, o coeficiente, e ele corresponde a 2 vezes o valor do coeficiente linear. Então, naquela tabela que nós vemos, né, que nós já estudamos, dos coeficientes alfa, nós podemos obter, então, os valores para vários materiais, e quando nós precisamos do beta, basta multiplicar aqueles valores do alfa por 2. Vimos também que quando nós temos um furo em um objeto e ele dilata, o furo também aumenta de tamanho, né? O material todo vai esticando, vai puxando o furo também para fora e ele vai dilatando da mesma maneira em que o material que está em volta dele, né, está fazendo a dilatação. Então a gente vai observando, né, o furo se dilatando como se fosse feito do mesmo material. Então, vamos começando agora com os exercícios. Na página 23, a gente tem lá o primeiro e diz assim: uma placa de alumínio tem área de 40 centímetros quadrados quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação superficial do alumínio vale 48 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, determine em centímetros a área final da placa a 60 graus Celsius e a área final da placa a menos 10 graus Celsius. Então, qual é a situação aqui? Nós temos, né, como primeiro dado, a área dessa placa de alumínio, que era de 40 centímetros quadrados, quando a temperatura dela era de 10 graus Celsius. Então, nós temos a informação aí da área inicial e da temperatura inicial. Ele também informa para a gente o beta, né? Tá lá o valor. E aí ele informa duas possíveis temperaturas finais para essa chapa de alumínio. A 60 graus e menos 10 graus. Então, para os dois casos, o que ele quer é que a gente descubra qual é o tamanho final, a área final dessa placa. E para isso, então, a gente vai calcular o ΔA inicialmente, né, que é o aumento de área, né, lá no primeiro caso,
E no segundo caso, vai ser uma diminuição de área, porque no segundo caso é uma diminuição de temperatura, né? Tanto um quanto o outro, nós vamos calcular aí o ΔA. Uma vez que nós conhecemos o ΔA, podemos então descobrir a área final. A área final nada mais é que a área inicial mais o aumento ou, né, mais a diminuição também. No segundo caso vai ser uma diminuição. Então vamos ver aqui como é que faz. Ali em cima, né, no item A, nós temos então a aplicação da fórmula, substituímos o valor do A0, do delta e do ΔT. No primeiro caso, o ΔT vai ser 50, uma vez que a temperatura inicial era 10 e a temperatura final era de 60. E vemos ali, né, multiplicando 40 por 48 e por 50, que chegamos no valor de 96.000. E o 10 elevado a menos 6 continua ali multiplicando. Lembrando que 10 elevado a menos 6 corresponde a 6 divisões por 10. Então, esse número 96.000 vezes 10 a menos 6 significa que a gente vai fazer a divisão por 10 do 96.000 6 vezes. Né? E após a sexta vez que nós dividimos esse número por 10, nós chegamos lá, né, em 0,096 centímetros quadrados. Então, isso aí é um aumento de área, né, causado por um aumento de temperatura de 50 graus Celsius nessa placa de alumínio. Como ele quer saber a área final, nós vamos agora pegar, isolar o A ali, somando esse aumento, que é o ΔA, na área inicial. Né? E aí vamos obter a área final de 40,096 centímetros quadrados. Então, após esse aquecimento, a área ficou maior, né? E esse é o valor aí dessa área que foi dilatada. No item B, a gente vai ter uma temperatura negativa como temperatura final e, portanto, nós vamos observar ali uma diminuição do tamanho da área. Primeiro nós fazemos o cálculo do ΔA, substituímos novamente a área inicial, o beta, e a variação de temperatura, que nesse caso vai ser igual a menos 20 graus Celsius. Mais uma vez, a gente faz a multiplicação, né? 40 vezes 48, agora vezes menos 20, e chegamos ali em menos 38.400 vezes o 10 elevado a menos 6. Fazendo o cálculo final, né, as divisões por 10 ali, que temos na potência, chegamos num valor de ΔA igual a menos 0,0384 centímetros quadrados. Então, esse menos indica que agora, devido a essa diminuição na temperatura, a área também diminuiu, né, diminuiu desse valor. E para descobrirmos o valor da área final, vamos somar o 40 com esse ΔA e chegamos no valor de 39,9616 centímetros quadrados. O exercício 2 diz que em uma aula de física experimental, uma chapa metálica com um orifício circular no centro é aquecida de 26 graus Celsius para 52 graus Celsius e, como consequência desse aquecimento, podemos concluir que o diâmetro do orifício, e aí temos algumas opções. A gente já viu, né, já lembrou aqui no início da aula, que todas as vezes que nós temos um furo em uma placa, e essa placa dilata, o furo também vai aumentando de tamanho. Então, nós já sabemos que esse orifício, né, vai aumentar e, portanto, o diâmetro do orifício também vai aumentar. Então, portanto, a gente já elimina a letra B, a letra E e a letra C, né? Ficamos com as duas possibilidades, que é a letra A e a letra D. Na letra A, ele está dizendo que o diâmetro do furo irá duplicar no seu tamanho. Mas esse diâmetro, na verdade, ele vai entrar no cálculo da área do furo, né? O furo é circular, a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado.
Então, para calcular a área desse furo, nós vamos precisar da informação do diâmetro, que na verdade vamos precisar dividi-lo por 2, né, que é o raio, para colocar ali na expressão. E essa área vai aumentar e o aumento de área é que é proporcional ao aumento de temperatura. Então, o diâmetro não é, né, diretamente proporcional ao aumento de temperatura. O que é diretamente proporcional é a variação na área do furo. Então, a gente não tem como afirmar que esse diâmetro irá duplicar de tamanho devido a esse aquecimento. O que nós sabemos é que ele vai aumentar, né? Então, o que dá para a gente afirmar é o que está na letra D, ele aumenta um pouco de tamanho. No exercício 3, fala que tem um anel de prata com área interna de 4 centímetros quadrados quando a temperatura é de 15 graus Celsius. E quer que a gente determine a dilatação superficial dessa área quando o anel for aquecido a 115 graus Celsius. E informa para a gente o coeficiente de dilatação linear da prata. Então, observem que o exercício pede que a gente descubra a dilatação superficial. Então, o que ele quer é que a gente calcule o ΔA, né? Quando ele fala de dilatação superficial, ele quer saber já quanto que a área variou. Só que ele informa o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente precisa ficar atento, né? Que esse aí é o alfa, não é o beta. Então, quando a gente tem a informação do alfa, basta que a gente multiplique por 2, que vamos ter o que precisamos para calcular o ΔA, que é o beta, né? Então, precisamos apenas ficar atentos e as outras informações já são ali a área inicial, a temperatura inicial e final. Com todas essas informações, a gente tem como calcular, então, a variação na área. E substituindo então, né, na fórmula do ΔA, a área inicial, o beta e a variação na temperatura, que nesse caso foi 100, né? Começou com 15, foi para 115, variou 100 graus. Fazendo o cálculo, nós chegamos no valor de ΔA igual a 1,52 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros quadrados. Já na página 24, agora nós encontramos lá o exercício 4, e ele diz que algumas peças podem ser unidas utilizando a dilatação como princípio base. E vamos considerar uma chapa circular com orifício de 1 vezes 10 a menos 2 metros de diâmetro, quando a temperatura é de 10 graus Celsius. Para passar uma haste metálica pelo orifício, é preciso que a área do orifício seja de 2,52 π vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Qual deve ser a temperatura atingida pela chapa para que isso seja possível? E nos informa o coeficiente de dilatação superficial. Bom, a situação então é a seguinte: ele tem ali uma chapa circular com um furinho e ele precisa passar por esse furinho uma haste metálica. Mas ele só vai conseguir fazer essa haste passar por esse furinho quando a área do furinho for de 2,52 π vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Então, a primeira informação que ele nos dá é o diâmetro do furo. Com o diâmetro do furo, a gente pode calcular a área inicial do furo, né? Então, é isso que nós vamos fazer aqui do lado direito. A gente vai precisar lembrar que para calcular a área de um círculo, vamos multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Como ele informou o diâmetro, a gente já tem como saber o raio, né? O raio é meio vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo esse meio vezes 10 a menos 2 aqui na fórmula da área do círculo, nós chegamos em um valor de área inicial de 2,5 π vezes 10 elevado a menos 5 metros quadrados. Então, essa é a área inicial do furinho.
Só que para que a haste consiga passar, essa área tem que ser um pouco maior, né? Precisa ser 2,52 π vezes 10 elevado a menos 5. E o que ele quer que nós descobramos é qual é o valor da temperatura que ele vai precisar aquecer, né? Que temperatura que essa chapa precisa chegar para ficar com essa dilatação a área do furo e a haste conseguir passar. Então, nós, né, vamos agora poder utilizar essas informações e calcular o que ele está perguntando aí. Com a expressão que nós já conhecemos, né? ΔA igual a zero vezes beta vezes ΔT, nós vamos, nosso objetivo, né, inicialmente vai ser descobrir o ΔT. O ΔA a gente tem como calcular, porque nós já sabemos o valor da área final e da área inicial. Então, apenas fazendo área final menos inicial, nós já vamos ver ali quanto que foi que variou a área, né? Então, vamos substituindo ali, né, os valores que nós temos de área inicial e final e chegamos em 0,02 π vezes 10 elevado a menos 5. Para fazer essa subtração, a gente deixa em evidência o π vezes 10 a menos 5, né? E faz a conta de menos do 2,52 com o 2,5. E aí chegamos então nesse valor que é o aumento da área. Bom, podemos então substituir já o valor de aumento da área no primeiro lado, né, no lado esquerdo ali da nossa expressão. E aí, em seguida, do lado direito, colocamos a área inicial, o beta e o ΔT que nós não conhecemos. Vemos também que podemos cancelar essas duas coisas que eu coloquei aqui em vermelho, né, o π vezes o 10 a menos 5, e aí ficamos do lado esquerdo apenas com o 0,02. Do lado direito, podemos multiplicar o 2,5 com o 1,6, que dá 4. O 10 a menos 4 continua ali. E o ΔT. Para descobrir o valor do ΔT, vamos isolar, né? Passando o 4 vezes 10 a menos 4, dividindo para o outro lado. Fazendo aqui a anotação científica aqui no numerador. Então, nós vemos que nós temos 2 quartos, né? Em cima 10 a menos 2 e embaixo 10 a menos 4. 2 dividido por 4 é meio, e o 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 4 é 10 ao quadrado. Fazendo então a continha aqui, descobrimos que o ΔT é de 50 graus Celsius. Então, esse ΔT significa que ele vai precisar aumentar em 50 graus Celsius a temperatura da chapa para que o furo aumente de tamanho e permita a passagem da haste, né? O que ele perguntou era qual era a temperatura final. Então, o que nós calculamos até agora foi o aumento de temperatura, o ΔT. A temperatura final, a gente só precisa, então, somar esse aumento de temperatura no valor da temperatura inicial. Então, fazendo isso, nós descobrimos, então, que se a temperatura inicial era 10, a gente somando esse aumento de 50, vamos ter uma temperatura final de 60 graus Celsius. Agora chegamos no último exercício e ele fala que uma chapa retangular de zinco de dimensões 80 por 25 centímetros sofre elevação uniforme de 45 graus Fahrenheit em sua temperatura. Então ele diz para a gente o tamanho, né, as dimensões de uma chapa retangular e fala que ela sofreu uma elevação de temperatura. Isso significa que ele está informando para a gente o valor do ΔT, né, de quanto que aumentou a temperatura. E ele informa na unidade Fahrenheit, né? Agora ele vai justamente no próxima frase fazer a gente lembrar como que a gente precisaria transformar esse Fahrenheit em Celsius. Então ele diz assim, que sob pressão de uma atmosfera, os pontos de fusão do gelo e ebulição da água correspondem a 32 e 212 graus Fahrenheit. E aproveita também aí para informar o coeficiente de dilatação linear do zinco
E então já ficamos bem atentos que ele está falando do alfa, né, que é o linear, e também, né, o que ele quer que nós descubramos aqui. Ele quer que a gente descubra qual foi o aumento de área da chapa quando ela sofreu essa elevação aí de 45 graus Fahrenheit. Então, assim, a gente precisa organizar bem as informações, porque ele fez assim de uma maneira confusa aí, né? Então a gente vai precisar organizar para não se perder. Então, inicialmente, nós temos as dimensões largura e comprimento aí da chapa e já podemos com essas informações calcular a área inicial. A área inicial da chapa, a gente vai multiplicar ali base vezes altura e chegamos no valor de 2.000 centímetros quadrados. Aí ele informou o ΔT em Fahrenheit, informou o alfa está dado na unidade graus Celsius a -1, ou seja, realmente nós vamos precisar passar esse Fahrenheit para Celsius, para poder ficar tudo na mesma unidade, né? Também vamos precisar calcular o beta, porque, né, estamos interessados em aumento de área, e aumento de área, então a gente precisa do beta, então, mas é fácil, né? É só multiplicar o alfa por 2. E o que a gente vai precisar lembrar agora é como transformar essa variação de temperatura em Fahrenheit para uma variação em Celsius. Então, nós já vimos, né, nasquelas primeiras aulas de escalas de temperatura, que quando se trata de variação, a gente tem a seguinte relação: a variação da temperatura em Celsius dividido por 5 corresponde à variação da temperatura em Fahrenheit dividido por 9. Então, fazendo a substituição da variação em Fahrenheit que nós já conhecemos, nós conseguimos determinar qual é a variação de temperatura em Celsius que corresponde a esse valor, e no caso é o valor de 25 graus Celsius. Então, agora, com todas essas informações organizadas, a gente pode calcular o ΔA, né? Já sabemos a área inicial, já sabemos o beta e já sabemos o ΔT na escala Celsius. Fazendo a multiplicação, chegamos no valor de 2,5 centímetros quadrados, que corresponde à letra B.